Então, note, a tentativa de golpe foi dada. Voltando ao eixo que nós estamos falando do Tarcísio, o Tarcísio, obviamente, é um cara mais preparado que Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso, tanto é que o Bolsonaro não quer o Tarcísio. Eu tiro o sarro, eu digo sempre, Tarcísio, o Bolsonaro quer como presidente muito menos do que eu. Eles ficam bravos comigo por causa disso, mas é verdade. Quando saiu a pesquisa da Quest ontem, e uma pesquisa que foi talhada para Tarcísio, vamos lá, tudo que está ali, você não pergunta numa pesquisa, você acha que o Lula deve ser candidato ou não? Com o bolsonarista respondendo. O que você acha que o bolsonarista vai responder? Não, isso serve para alguma coisa? É bom, vou chutar inclusive que, pô, 1/3 da população vai responder não. Não, até mais, porque o Bolsonaro tem mais do que isso. Ou então, Bolsonaro deveria desistir? Aí perguntaram para petista também. Eu disse, deveriam ter perguntado para mim, que eu não sou petista, Bolsonaro, mas eu ia falar, Bolsonaro deve desistir? Sabe qual seria a minha resposta? Não, porque eu quero que eles se ferrem. Porque quanto mais ele demorar, pior. São perguntas que não fazem sentido. Mas voltamos à pesquisa. A pesquisa foi talhada para dizer assim, lá vem Tarcísio, o cavaleiro que sai das brumas, que vem nos salvar, e o capital que é isso, o empresariado que é isso, e o agro que é isso. Nunca houve um presidente tão bom para o agro como o Lula. Desafio alguém a provar que eu estou mentindo. Com tanto dinheiro e com a abertura de tantos mercados. Isto é apenas um fato. Eu lido com Sua Excelência o fato. Quantas vezes, se você me vê de vez em quando, eu falo, pode ligar para cá e falar que eu estou mentindo, porra. Fala que eu estou mentindo, fala que não é. Como assim? Desafia alguém do agro a dizer que o Lula não é o melhor presidente que o agro teve. Só que o Lula tem lá simpatia pelo MST, de vez em quando faz uma coisa para o MST e eles não gostam. O Lula tem uma política anti-arma e eles gostam de ficar andando com carabina na porra das terras dele. Agora, financiamento, abertura de mercados. Só a abertura do mercado do Vietnã, cara, a quantidade de vaca que se vai vender com isso, porque o Vietnã não é um Vietnãzinho, o Vietnã é um hub na Ásia, não é? Então, assim, mas todo mundo quer o Tarcísio. Vamos fazer a pesquisa, e de fato o Tarcísio aparece com uma diferença de 1 ponto em relação ao Lula. Só que acho que eventualmente houve algum exagero nas avaliações, né? Mas saiu que o Tarcísio empata com o Lula, que a Michelle empata com o Lula, que o Ratinho empata com o Lula, que não sei quem empata com o Lula. Aí sabe a leitura que eu fiz na rádio, que foi uma leitura que surpreendeu todo mundo? E desculpa, eu estava certo, hoje até brinquei com os meninos. O Bolsonaro falou, se todo mundo empata com o Lula, não precisa do Tarcísio, pô. Então você precisa tomar cuidado, às vezes, com determinadas operações. Resultado, hoje teve o PL Mulher. Quem é que falou como candidata? A Michelle, como pré-candidata. Por quê? Porque falta bolsonarismo ao Tarcísio do ponto de vista dos valores, de como entende a sociedade e tal, não falta. Ele é muito mais amplo que o Bolsonaro, porque ele é muito mais inteligente, ele é articulado, pelo menos ele fala coisa com coisa, sem dúvida nenhuma. Não é? Ele é o sonho dourado de consumo das elites brasileiras? É. Por quê? Além de garantir algumas coisas que o Bolsonaro garantiria, ele é articulado. Só que o Tarcísio tem um mal para eles. O Tarcísio transita bem no STF. O Tarcísio conversa bem com o Alexandre. Por que isso seria um problema? Por Bolsonaro? Porque ele tem medo, ele quer um candidato que garanta, se vitorioso, que garanta a ele a graça depois. Entendi. Que o livre da cadeia. Ele acha que o Tarcísio não faria isso. E o Tarcísio até agora não disse que faria. O único que disse, o Zema já disse, o Caiado já disse, né? Fariam isso. O Tarcísio até agora não disse. Como se também isso não passasse pelo crivo do Supremo. Também passa pelo crivo do Supremo, lembre-se de Daniel Silveira. O presidente não pode... você pode considerar graça em determinadas circunstâncias, mas ela tem um ethos, ela tem uma natureza. Sim. Que não é simplesmente chegar para o Supremo e falar assim, tô afim. Você fez e eu desfaço, o que eu bem entender. Não é? Mas esse apreço que a elite tem pelo Tarcísio, isso mexe com a vaidade do Bolsonaro.
Entendi, tá. Tá? Mas a Michelle, ela nem... Eu não sei, assim, tô falando aqui de orelhado pelo que eu vi, pelo que... o papel que a Michelle desempenhou como primeira-dama, que assim, nem acho que tenha sido... Ela fez o papel de primeira-dama ali, né? Minimamente. Mas presidente da República é um salto muito grande. Note, eu também acho, né? Eu também acho. Mas essa pesquisa da Quest a que eu me refiro, quando pergunta, não sendo Bolsonaro, quem deveria ser o candidato? Entre os bolsonaristas, 11% disseram Tarcísio, 44% Michele. Que eles reconhecem nela digamos assim, uma puro sangue. A paixão, mesmo a política, leva as pessoas a fazer escolhas erradas. Assim. A amorosa, então, nem se fala. É verdade, é verdade. Essa É verdade, muito mais. Será que hoje em dia é muito mais? Porque a gente viu umas coisas acontecendo, por exemplo, ano passado, nas eleições municipais, especialmente as daqui de São Paulo, que acabaram tomando proporções nacionais, né? As repercussões e tal, que foram basicamente emoção o tempo inteiro, não foi? E sempre em relação a um político também. Sim, né? sim. Não, sim, mas... Veja, não sei se está falando Tô falando. do Pablo. É. Quase aconteceu. Quase né? aconteceu. Quase aconteceu. Só não aconteceu. Ó, você sabe por que o Pablo não foi? O Pablo, que não é o Escobar, é o Marçal. Sabe por que ele não foi para o segundo turno? Eu tenho um chute, vai. Eu acho que é porque ele mesmo acabou desconstruindo a imagem dele do homem fortão, quando ele toma aquela cadeirada da Atena, e o cara do Iron Man e tudo mais, que sai na ambulância, não sei o que, tudo coitado. Eu acho que isso ajudou um pouco. E depois o lance das mentiras. O negócio do Boulos. Sim. Não, o negócio do Boulos. É. O negócio do Boulos foi complicado, porque ali mesmo, em áreas, digamos assim, ele tinha um voto meio de protesto, tal, mas o cara não é tão ideológico assim, mas quando viu aquilo, disse, bom, isso não pode ser sério. Mas quase aconteceu. Então a paixão leva a fazer escolhas erradas. Você não escolher aquele... A escolha lógica do bolsonarismo aqui em São Paulo, e a escolha correta do ponto de vista deles, foi a que foi feita. O prefeito. Sim, Verdade. sem dúvida. Sem dúvida. Ele era a escolha que mantinha a unidade do grupo. O Pablo Marçal, você nunca sabe que diabo ele vai fazer, para onde ele vai. A qualquer momento pode ter uma ideia. Uma estrela que era ascendente na política, mas que errou tanto que está fora do jogo. Tu acha que tá fora do jogo pra valer? Ele tá inelegível e não vai recuperar a elegibilidade. Tá. Exagerou, né? Na dose, foi um pouco além. Acho que tem uma reserva de domínio que ainda é da política, não é só do marketing. Embora o marketing hoje seja muito importante. Né? Ele cometeu erros ali, um pouco encantado com a própria voz, porque é meio do negócio dele, o business dele é esse. Né? E ele foi excessivo nisso. Mas é claro que o jogo que interessava o bolsonarismo acabou triunfando, que foi o Nunes. Não é? Ganhou. Em aliança com o governador, bolsonarista também, né? Acontece que, para a desdita do Bolsonaro, ele se tornou inelegível. Ele se tornou inelegível e agora ele vê uma coisa que é terrível do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista político, enfim, tem todo esse fanatismo que ainda há em torno dele. Mas do ponto de vista psicológico, cara, deve ser muito difícil. Eu nunca passei por uma situação como essa. Não sei se você já passou, mas eu imagino o quão difícil é. Tem até um livro maravilhoso a respeito, que é o Frankenstein, né? Escrito por uma mocinha de 19 anos que entendia a alma humana, né? A Mary Shelley. Você cria alguma coisa e essa coisa se volta contra você. E não é que se volte, no caso do Tarcísio, ativamente. Tanto é que o Tarcísio está falando, eu vou disputar o governo de São Paulo. Mas todos aqueles que cercam o Bolsonaro na elite brasileira, que ele acha que deveriam ser gratos a ele, preferem o Tarcísio. Então você imagina, você inventa um troço, porque ele inventou o Tarcísio como candidato, isso é inegável. O Tarcísio era um quadro do dilmismo, pouca gente se lembra disso. Ele é um militar que foi para o Haiti, voltou, trabalhou no DENIT,
E é um quadro do dilmismo. Eu almocei com a Dilma elogiou o Tarcísio. Faz uns 3 anos, acho, lá, uns 2 anos e pouco, né? Elogiou o Tarcísio. Olha, mas que interessante. Elogiou o Tarcísio. Disse, não, ele é muito trabalhador, ele moralizou o negócio ali do DENIT. Sabe quem botou a turma do Valdemar para correr do DENIT? Vou chutar que foi o Tarcísio. Tarcísio. Você veja que o Tarcísio até hoje não foi pro PL. É verdade. Ele continua ali no Republicanos. Ele não está debaixo da asa do Valdemar. Ele botou a turma para correr dali. Veja, eu não estou dizendo coisas meritórias ou demeritórias. Eu estou apontando fatos. Isso. Fatos. E isso, para o Bolsonaro, esse apreço que a elite tem. Tanto é que quando o Temer. Elite financeira, tu elite tá falando. financeira, elite industrial, elite agrária, parte considerável da imprensa, da mídia, para não botar jornalista necessariamente no meio, da mídia. Sim. O Tarcísio fez uma privatização da Sabesp que não passaria por qualquer critério objetivo. A Sabesp foi vendida por um preço inferior ao que ela tinha em bolsa. A empresa que comprou não tinha experiência nessa área, tinha uma pequena experiência na área de eletricidade no Amapá. A moça que era CEO desta empresa passou a trabalhar na Sabesp e continuou na Sabesp com a privatização da Sabesp. Estou falando que houve corrupção, só estou dizendo que foi uma privatização cheia de coisas que, se fosse feita na esfera do PT, iam falar... Saiu um editorial dizendo, não foi o melhor, mas é melhor estar na mão privada do que do Estado. Agora, de qualquer modo, ele tem a fama, ele é muito... Existem pessoas, e você já conhece essas pessoas também, porque isso no nosso meio existe muito, você é um empresário, no seu meio existe muito, já lidou com gente assim. É gente que é competente em criar a fama que é competente. Ah, sim. Tem. Entende? Isso requer competência também. Competência para fazer esse tipo de marketing, esse tipo de coisa. E ele conseguiu isso. Não, já teve pessoas que vieram aqui conversar comigo que eu fiquei impressionado depois com... Assim, o que eu escuto antes de começar o programa é um pouco diferente depois que quando aperta o botão ali a gente fica ao vivo. Isso. Então, assim, existe isso. Gente que é competente, que ele é. E isso deixa o Bolsonaro muito ressentido. Porque ele tem, por exemplo, Eduardo não gosta do Tarcísio. Por quê? Porque Eduardo tentou fazer indicações do governo de São Paulo e não conseguiu.